Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, um fraterno saravá a todos os que estão ouvindo o programa Raízes da Umbanda. Eu sou Marco Facas, dirigente da Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras, e o apresentador desse programa Raízes da Umbanda, que vai ao ar aqui na Rádio Toques de Aruanda toda terça-feira, das 10 às 11 da noite. Primeiramente, e antes de mais nada, eu gostaria de agradecer às 7 linhas de Umbanda, pais e mães orixás, a todas as linhas de trabalho, e aos patronos da nossa casa espiritual, Pai João de Aruanda e o Caboclo 7 Pedreiras, aos senhores Exu e senhoras Pombagiras, que sempre nos envolvem com toda a força e o seu axé. Pedimos a vossa proteção e sustentação para esse programa. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a todas as perguntas que foram enviadas na semana passada, e porque teve bastante pergunta referente à parte do Dia dos Mortos, né? Algumas perguntas nós não conseguimos responder no programa por falta do tempo, mas nós demos sequência aí durante a semana, respondendo aí as perguntas que o pessoal nos mandou. E hoje nós vamos trazer um outro tema, né, para o programa, mas antes eu gostaria de divulgar os nossos canais de comunicação, para que os irmãos e irmãs aí que estejam nos ouvindo hoje possam direcionar suas perguntas. Nós temos aí quatro canais de comunicação, que seria o nosso e-mail, que é centrodeumbanda@live.com, live é L-I-V-E, o nosso Skype, que é Pai João 7 Pedreiras, e nós temos duas páginas no Facebook, uma pertencente aí à Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras, e a página do programa Raízes da Umbanda, que é Programa Raízes da Umbanda. Em todas essas 4 ferramentas aí, nós estamos recebendo as perguntas a partir de agora, e dentre aí uns 20 minutos aproximadamente, 25 minutos, eu vou estar respondendo as perguntas aí dos irmãos e das irmãs que nos enviarem. Bom, no programa de hoje, foi passado aí durante a semana por muita gente, para que seja falado aí de preceitos, né? Os preceitos dentro da Umbanda. O porquê, que são, como são, quais são, né? Então, assim, o objetivo aqui é sempre passar a nossa experiência de como nós fazemos o trabalho na Tenda de Caridade Pai João de Aruanda e o Caboclo 7 Pedreiras, que direcionamos os médiuns da casa, e em função aí do que nós aprendemos nesses bons anos aí de caminhada na Umbanda. Longe aqui a intenção de dizer que somente esse é o certo, ou que só existe esse tipo de preceito, mas é de contribuir e até mesmo trocar informações aí com quem tiver interesse, de comentar se é assim mesmo também nas suas casas, ou se é um pouco diferente, ou se gera alguma dúvida do porquê nós fazemos assim na casa de Pai João de Aruanda e do Caboclo 7 Pedreiras. Ok? Só lembrando que as perguntas elas não precisam ser direcionadas a esse tema de hoje.
né? Elas podem ser de qualquer tema pertinente à Umbanda. Só lembrando mais uma vez os nossos canais, que é o e-mail centrodeumbanda@live.com, que é LIVE, o nosso Skype Pai João 7 Pedreiras, e as perguntas também podem ser mandadas pelo Facebook, onde temos 2 páginas. Uma é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras, e a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda. Tá certo? Então vamos lá, irmãos. A ideia aqui da gente conversar em uns 10, 15 minutos a respeito desse tema e levantar e passar aí informações para vocês aí, para ver se a gente faz igual ou tem alguma coisa que diverge, enfim, vamos trocar experiência. Bom, eu como dirigente da tenda de caridade Pai João de Aruanda e do Caboclo 7 Pedreiras, tenho comigo uma maneira de classificar os preceitos, né? Uma maneira, e também eu tenho como quantificá-los. Então, para nós entendemos o quê? Que existem 3 tipos de preceitos, né? Os indispensáveis, os direcionáveis e os gerais. Então, a ideia de nós falarmos aí de cada um, né, para que vocês tomem ciência de como nós realizamos os nossos trabalhos. Então, vamos lá. No primeiro, os indispensáveis, seriam todos os preceitos em que os médios do terreiro eles são submetidos. Ou seja, para uma situação onde você tem a gira, o dia de trabalho efetivamente, nós temos que fazer os nossos preceitos, né? Mesmo para um dia de gira. Então, o que nós entendemos como preceito de dia de gira para todos os médios da casa? Primeiro, isenção de sexo, né? Isenção de sexo pelo menos 12 horas antes do início dos trabalhos mediúnicos. Por quê? Nós entendemos que através do sexo existe a troca de energia entre os parceiros, e nós entendemos que quanto mais individual, quanto mais pura, quanto mais única for a energia constante naquele médium que sai da sua casa, que vai para o terreiro e fazer o trabalho de incorporação, ou até mesmo de Cambone, nem que seja também o irmão que cuida da porta, que controla o acesso aos terreiros, nós entendemos que a isenção do sexo é muito importante e se torna um procedimento, se torna um preceito para os dias de gira. Outra situação é a isenção de ingestão de produto animal, né? No caso, a carne. Então, nós não nos limitamos apenas de restringir o consumo de carne vermelha no dia de gira. Nós pedimos que a alimentação do médium, naquele dia, ou seja, 24 horas antes do trabalho, de iniciar os trabalhos de ingira, não seja feito o consumo de qualquer tipo de carne. Carne vermelha e carne branca. Seja carne de boi, seja carne de frango, seja o peixe. Por quê? Nós entendemos que o sofrimento daquele animal, no seu abate, né, ou na sua pesca, enfim, fica concentrado no corpo do médium, e sem falar também que a digestão, né, da carne, ela é bem lenta, e isso dificulta aí o trabalho de incorporação dos médios. No mesmo período de 24 horas, e isso nós entendemos que seria um outro preceito e também muito importante, que é a não ingestão de bebidas alcoólicas, né? Então,
essa nem é uma também das mais importantes aí nesse período de 24 horas, devido aí à energia que a bebida alcoólica traz para o médio, para aquele que consome. E principalmente, a pessoa toma a bebida alcoólica e depois vai para o terreiro fazer o seu trabalho, essas energias, elas não se... Ela cria o conflito, tá certo? Uma outra situação que a gente entende que é necessário em todas as gírias seria o banho de defesa, o banho de descarga, como vocês quiserem chamar. Então, é passado as ervas necessárias para cada médium para ser feito tomar esse banho, né, de ervas frescas para o trabalho. Então, no dia de gira, o médium ele não faz o consumo de carnes, ele não pratica o sexo, ele não utiliza-se de bebidas alcoólicas, ele toma o seu banho de descarga, o seu banho de defesa, como se quiser chamar, em ervas frescas, tá certo? E o último preceito é comportamental. É como o médium deve se comportar num terreiro, um médium de incorporação, enfim, um cambone, de que ele chega, ele cumprimenta o solo sagrado, ele cumprimenta a trunqueira, ele cumprimenta o seu congar, ele vai se trocar, ele acende a sua vela de anjo de guarda, que também é um preceito, e ele fica em comunhão, ele fica em oração, ele fica em silêncio, ele fica captando aquela energia que está já circulando pelo terreiro. Por quê? O dirigente, no caso eu da casa, sou o primeiro a chegar. Então, na maioria das vezes, quando chega o primeiro médium, a minha trunqueira ela já está firmada, o congar está firmado, então as energias elas já foram ativadas e elas já passam a circular de forma mais potente. Então é o momento do médium, depois que já se trocou de roupa, esfriou o corpo da rua, acendeu a sua vela, entrar em comunhão, sentar no chão sagrado do orixá e fazer as suas preces. Então, esses são o que nós entendemos, né, os mais importantes de tipos de preceitos que nós chamamos internamente na casa de indispensáveis. Aí nós temos, que nós entendemos, os preceitos direcionáveis. O que são os direcionáveis? São situações em que existe a necessidade do dirigente espiritual direcionar alguns preceitos para determinados médios em função de alguma energia de baixa vibração que aqueles médios estejam passando. E isso não apenas restrito ao trabalho de incorporação no terreiro. Isso mesmo para suas vidas fora do terreiro. Então, essa interação do dirigente, essa percepção do dirigente é muito importante e se faz a nomenclatura, de se ter a nomenclatura de se fazer um preceito. Então, o que eu posso dar como exemplo? Se eu tenho a percepção, ou até mesmo um dos patronos da casa, um dos guias uma das linhas de trabalho, pede para o médium um trabalho, por exemplo, com um anjo de guarda. Então, que esse médium ele vai ter que deitar numa esteira por 3 dias na sua casa mesmo, onde ele precisa acender a toda noite uma vela de anjo de guarda. Então, e para isso, para ele fazer esse trabalho, ele vai ter que fazer o preceito. Seja, não estou dizendo que é uma regra, mas, por exemplo, ele vai ter que fazer por 3 dias a restrição de carnes.
Então ele tem esse de carne, de sexo, de não dormir com a companheira ou com o companheiro, e deitar numa esteira e passar aquela noite firmando uma vela de anjo de guarda em cima da sua cabeça. Então, isso é um procedimento, isso é um preceito que nós entendemos com essa nomenclatura, e é um exemplo do que nós entendemos aí de preceitos direcionáveis, tá? Então são preceitos diferenciados daqueles que eu mencionei anteriormente, que fazemos a todos os dias que adentramos o nosso terreiro, que realizamos as nossas giras. Esses, os direcionáveis, são para os médiuns, para os filhos da casa, onde existe uma necessidade de um algo mais, de algo, existe a necessidade de uma potencialização desses preceitos. E o último, que são os gerais, né? São os preceitos gerais, onde nós podemos entender o quê? Faz parte também do médium da casa, como também da assistência, né? Então, nós temos que pedir a assistência que contribuam para com os trabalhos e, por exemplo, mantendo o silêncio. Então, a assistência que vai no centro para rever os amigos ou para jogar a conversa fora ou porque não tem nada que fazer, não. Isso eu entendo, a casa de Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras entende que temos que botar uma regra. Não podemos permitir que a assistência chegue e fale alto e que atrapalhe aí a concentração daquele médium que está sentado no solo sagrado, que está buscando uma comunhão com o orixá, para que os trabalhos fluam de forma positiva, né? Pedimos também para a assistência manter a concentração, como a concentração assim, de começar a fazer as suas orações, de fazer os seus pedidos, de entrar na vibração, porque a casa ela já está preparada para aquele trabalho. Então, quando nós entregamos as senhas do lado de fora, está existindo um trabalho do dirigente de firmar a tronqueira, de firmar o congá. Nós lá também firmamos o seu Zé Pilintra. Então, a partir do momento que a assistência entra na casa, ela já vai sentir a energia. Então, eu faço uma observação aí aos irmãos e irmãs que estão conhecendo agora a Umbanda, ou que visitaram pela primeira vez um terreiro, são recém-chegados na Umbanda, que aproveitem o momento. Não é porque a gira ainda não começou que a espiritualidade não está fazendo o seu trabalho. Uma vez que você entra num terreiro de Umbanda e você está envolvido com uma energia negativa, você pode ter a certeza que os senhores guardiões, as senhoras guardiãs, senhores Exus, senhoras pombagiras já estão trabalhando em seu favor e já estão fazendo um trabalho de retirar aquela eventual energia negativa que você traz, seja um quiumba, seja um egum, seja uma demanda, enfim. Então, esse é o tema de hoje, que eu não gostaria de me alongar, apenas para... foi pedido isso por uma série de ouvintes aí durante a semana, pelos nossos canais de comunicação, e então nós achamos interessante aí abordarmos aí muito de forma simplista esse assunto, porém chamar um pouquinho a atenção tanto do médium como também dos assistentes, de fazer um exame da assistência, de fazer um exame de consciência e ver como está a questão comportamental. Tá certo? Bom, meus irmãos, eu agradeço aí pela audiência que vocês estão dando, chegando muitas perguntas aqui. Então eu vou dar encerramento nesse momento ao tema de hoje e vou já abrir as perguntas aí que já estão chegando, tá? Estão chegando perguntas aqui pelo e-mail, enfim.
Só lembrando, nós temos 4 canais de comunicação, que seria o centro de Umbanda, @live.com, live é L-I-V-E. Nós temos o Skype, que é Pai João 7 Pedreiras. Nós temos 2 páginas no Face, que até peço para os irmãos e irmãs que ainda não curtiram, para dar uma visitada na página e curtir. Primeira a página do terreiro, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. E também a página do programa Raízes da Umbanda, que é Programa Raízes da Umbanda. Nós estamos aqui ao vivo, às 10h21, aqui na Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marco Facas, eu sou o dirigente da Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras, localizada no Tatuapé, no bairro do Tatuapé, na rua Bom Sucesso 915, que fica próximo à Praça Silvio Romero. Lembrando aos irmãos que na semana passada nós não tivemos em gira na sexta-feira, em função do desenvolvimento dos médiuns da casa, e nessa sexta-feira nós já teremos a volta aí das giras, que serão dos senhores Exus e das senhoras Pombagiras. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, as portas estão abertas a partir das 8h10 da noite, onde nós começamos a fazer a distribuição de senhas. Tá certo? Vamos lá. Então, chegou aqui uma pergunta interessante. Boa noite, irmão. Boa noite. O nome da pessoa é Jason Colucci. Axé, meu irmão. Tenho a felicidade de ter meu pai João de Aruanda como guia de frente. Axé, adorei as almas. Eu também, viu, meu irmão Jason? Mas é muito difícil conseguir algo sobre ele. Nem mesmo sua imagem eu achei. Sei que cada espírito que trabalha nessa abençoada falange tem suas particularidades, mas mesmo assim gostaria de ouvir algo sobre um dos patronos de sua casa. Axé. Bom, meu irmão Jason, o Pai João de Aruanda, onde é meu guia de frente, meu guia-chefe também, né? Ele trabalha na linha de Oxum, né? É um preto velho que fala como todos, né? Mas por ser de Oxum, ele traz uma irradiação muito amorosa. Ele é do tipo daquele preto velho que ele não te fala, diretamente as coisas, né? Ele faz um rodeio para fazer você pensar naquelas suas faltas, aonde você pode melhorar, enfim. Não sei a falange que o seu guia está sustentado, ou que ele trabalha. Mas o que eu posso te falar é isso, que Pai João de Aruanda, o meu guia é da corrente de Oxum, e assim, sou muito feliz por tê-lo, porque você deve saber o que eu estou falando, na questão de direcionamento, ele é uma entidade fantástica, né? Te dá, assim, várias opções e te faz refletir nas nossas maiores dificuldades, e sempre você encontra aí a melhor solução. Tá certo, meu irmão? Espero ter respondido aí a sua pergunta. E se quiser trocar ideias aí sobre a sua entidade, por favor, fique à disposição, que nós temos programa aqui até às 11 da noite, tá? Inclusive mencionando que, se você souber aí, se o seu preto velho também, a falange dele, enfim, ficamos aí à disposição. Obrigado pela tua pergunta. Bom, eu tenho uma pergunta aqui da Silvia Borfato. Por que é pedido para as entidades que estão em desenvolvimento, em um determinado momento, que risquem ou cantem seus pontos? Bom, minha irmã, agradeço pela sua pergunta. Esse procedimento
é feito. Por quê? Quando você está num trabalho de desenvolvimento, não é na primeira, não é na segunda, não é na terceira, e seja ela da linha de trabalho que for, o seu guia dá o nome, conversar, como você passa aí numa consulta com médiuns já totalmente desenvolvidos, né? Então, existe a necessidade de você fazer o seu desenvolvimento e a partir do momento em que esse seu guia dá um nome, e esse entende-se que pode ser um Exu, pode ser uma pombagira, pode ser um caboclo, um preto velho, um baiano, enfim, qualquer um marinheiro, dá um nome, é pedido para que ele risque aquele ponto, o seu ponto, e que ele comente sobre ele. Por quê? Porque vai dizer exatamente qual é a falange dele, o que ele traz de axé, vai dizer aí, enfim, muitas coisas em relação àquele guia. Com relação a cantar o ponto dele, não se torna aí uma obrigatoriedade, né? O que é mais comum de se ver e de se pedir, e a gente entende que é muito importante, é de que o guia se identifique não só pelas palavras, mas também pelos pontos riscados. E sem falar também que quando o seu guia risca o ponto, você tem aí a obrigação de zelar por ele, né? Conhecer, copiar aquele ponto que ele riscou e ficar para você, para que você possa fazer as suas, enfim, evocar aquele guia com aquele ponto, acendendo as velas, fazendo as suas orações, fazendo seus pedidos, pedindo fortalecimento espiritual. Então, eu posso dizer assim, que nesse procedimento, talvez seja aí sem sombra de dúvidas, um dos pontos mais bonitos da Umbanda, quando um guia, né, risca o ponto. Isso traz uma felicidade muito grande para todos, seja para o dirigente, seja para o Ogã, seja para o médium que está recebendo aquele guia, tá certo? Então, minha irmã, agradeço aí pela sua pergunta, e se ficou alguma dúvida, por favor, me mande outra pergunta que a gente vai estar conversando sobre isso, tá certo? Axé. Bom, aqui, o nosso irmão Plínio, estou fazendo um trabalho de desenvolvimento e quero entender melhor para que servem os banhos durante esse desenvolvimento. Bom, meu irmão, os banhos, provavelmente eu acho que essa pergunta você deve estar fazendo em função aí do que eu disse dos preceitos, né? Os banhos de ervas frescas, se for isso, porque existem outros tipos de banho, né? Banho de ervas secas, de ervas frescas, banhos de raízes, enfim. Quando se fala em banhos de ervas frescas para o desenvolvimento, é para te ajudar justamente no trabalho de incorporação desse desenvolvimento que você está fazendo. Então, por isso que eu disse, tem casas que chamam de banhos de descarga, banhos de lavagem de coroa, banhos, enfim, nomenclaturas diversas. Porém, o objetivo é um só, é de fazer com que as suas energias eventuais aí negativas que estejam com você sejam retiradas e que você entre em sintonia com aquele guia que está daquele desenvolvimento, daquele dia que você está no terreiro. Tá certo, meu irmão? Espero ter respondido as suas dúvidas. Fico à sua disposição. Um grande abraço. Eu tenho aqui Leandro Ferreira. Gostaria de saber se existe um tempo determinado
para um médium ser consagrado sacerdote de Umbanda? Sou de Erechim, Rio Grande do Sul. Axé. Axé, meu irmão, pessoal aí do Rio Grande do Sul. Tenho até amigos aí, que eu não sei onde fica Erechim, mas em Canoas eu tenho irmãos aí, não sei se fica perto Erechim de Canoas, mas tenho um irmão umbandista aí, de Canoas aí, muito axé, e o pessoal do Rio Grande do Sul, a gente sabe aí que tem bastantes terreiros aí no Rio Grande. Bom, respondendo a sua pergunta, não tem um tempo determinado para que o médium seja consagrado sacerdote. E não necessariamente todo médium de Umbanda vai ser consagrado sacerdote. Por quê? Porque isso está atrelado à missão de cada um, né? Então, os seus guias, eles vão, num determinado momento, ou não, pedir para que você siga o seu caminho, para que você trilhe o seu caminho com a sua casa, com os seus médiuns, com o seu congá, e para isso, com toda certeza, os seus guias vão te dar a proteção e a sustentação para que você monte a sua casa da maneira que eles entenderem ou da maneira que eles julgarem necessários para que você tenha sucesso no seu terreiro. Tá certo, meu irmão? Então, assim, respondendo a sua pergunta, não existe um tempo de 7 anos, 7 meses, o número 7, alguma coisa assim. Não tem. O que tem quando o guia, se ele pedir, esse tempo vai ser dele. E ele vai te dar todas as instruções de preparo, de montagem, tanto da parte espiritual, como também na elaboração do congá, da tronqueira, enfim. Cada um com a sua irradiação. Se você, por exemplo, o que eu quero dizer, o seu Exu, ele vai estar, a sua Exu, a sua Pombagira, eles vão estar te direcionando, vão estar fazendo os pedidos para que seja montada a tronqueira da maneira que eles precisam. O seu guia de frente, o seu guia de chefe, o seu guia-chefe vai estar falando, por exemplo, de como montar o seu congá. Entende? Então, meu irmão, espero ter respondido aí a sua pergunta e fico à disposição aí para dar complementos necessários se você precisar, tá certo? Só lembrando, nós estamos ao vivo aqui, o programa Raízes da Umbanda, pela Rádio Toques de Aruanda. Sou o dirigente Marco Facas, sou da tenda de caridade espiritual Pai João de Aruanda, o Caboclo Sete Pedreiras. Nós estamos localizados aí no bairro do Tatuapé, na rua Bom Sucesso, número 915, bem próximo à Praça Silvio Romero. Nossos trabalhos espirituais aí são de sextas-feiras, a partir das 8h15 da noite. Lembrando que nessa sexta-feira teremos as giras, como toda a primeira sexta-feira do mês, dos senhores Exus e das senhoras Pombagiras. Nós estamos aqui respondendo as perguntas dos nossos irmãos. Muito interessante aí as perguntas que estão entrando. Vou deixar aqui mais uma vez os canais de comunicação, que seria o e-mail centrodeumbanda@live.com, live é L-I-V-E, no nosso Skype, que é Pai João Sete Pedreiras, e temos 2 páginas no Facebook. Peço para que os irmãos possam curtir e deixar os seus recados lá também, que uma é a página do terreiro, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, e a página do programa, que é o programa Raízes da Umbanda. Tá? São 10h35. Vamos lá. Eu tenho aqui a irmã Sol Oliveira. Estou em uma casa há mais de 1 ano. Tenho mediunidade de incorporação, porém sou apaixonada pela Umbanda. Desde os 14 anos, frequento centro espíritas. Falo com os meus guias mentalmente, porém não me deixam trabalhar lá. Gostaria de saber qual é o tempo para começar a trabalhar em uma casa, se é que existe isso. Porém não me deixam trabalhar lá.
Bom, irmã, pelo que eu entendi a sua pergunta, você já tem os seus guias, já é desenvolvida, porém você está frequentando uma casa e seus guias mentalmente estão te falando que você não deve trabalhar lá, né? Qual é o tempo para começar a trabalhar em uma casa? Então, irmã, assim, não existem diversas maneiras e jeitos de que as pessoas chamam que os médios ingressem num terreiro de Umbanda. Então pode ser pelo próprio guia, né? Você vai num terreiro, você passa por um guia e ele identifica a tua mediunidade e te convida a trabalhar lá e te direciona para você falar com o dirigente da casa. Outra é você frequenta uma casa, vai os seus cursos, frequenta como assistente, você consegue se identificar com a forma de abertura de gira, dos trabalhos, enfim, você acaba criando um enlace e você busca essa informação de trabalhar na casa. Existem diversas maneiras. O que eu quero te dizer, respondendo a sua pergunta, é que assim, não existe, se é o que eu entendi, se os teus guias estão falando para que você não fique nessa casa, com certeza você não vai estar concretizando isso, mesmo que seja a sua vontade, por algum motivo espiritual, os seus guias não se identificaram com aquela linhagem, com aquela forma de trabalho, enfim. Não quero aqui levantar hipóteses, mas vale a pena, já que você tem a possibilidade de estar verificando, de estar conversando mentalmente com eles, ótimo. Agora, se você está numa situação em que a pessoa não deixa você trabalhar, aí você teria que o próprio dirigente, né, da casa não deixa você trabalhar, então você tem que falar com a pessoa e entender o motivo que leva ela a bloquear você a fazer o seu trabalho dentro daquele terreiro. Se você já é médium, desenvolvida, já está trabalhando, conhece os seus guias já arriscaram o ponto, já foram identificados, ótimo. Então você está preparada para desenvolver o seu trabalho dentro da Umbanda. Agora, se o dirigente entende que não, faz parte do dirigente, e aí é uma obrigatoriedade dele te comunicar o porquê que ele entende que você não está pronta, eventualmente, para estar trabalhando na ótica dele, né? Então, eu te aconselho, minha irmã, que você converse aí com o seu dirigente, com a sua dirigente, para estar entendendo melhor essa situação, tá certo? Um grande abraço e muito axé. Vamos lá, eu tenho mais uma pergunta aqui, do Alisson Vander. Boa noite a todos. Boa noite, Alisson. Como são designadas as entidades que darão assistência à mediunidade do médium? E sobre o ponto riscado, os médiuns precisam receber ensinamentos sobre os símbolos? Obrigado. Deixa eu só entender a primeira pergunta. Como são designadas as entidades que darão assistência à mediunidade do médium? Você entendo que você está falando do plano astral, né? De como que essas entidades, como essas linhas de trabalho, elas se compilam num determinado médium para que seja feito esse trabalho. Irmão, a mediunidade, nós nascemos com ela, né? Então nós temos aí diversos tipos de mediunidade, entre elas a de incorporação. Então, isso já vem do nascimento da pessoa, enfim, onde já vem traçado aquele médium, aquela entidade para estar fazendo o trabalho com você. E com relação a ponto riscado, os médiuns precisam receber ensinamentos sobre os símbolos.
Olha, irmão, sim e não, né? Por quê? Porque nós temos que fazer, nós precisamos ter o nosso estudo, nós precisamos ter conhecimento, até mesmo para nós entendermos aquilo que o nosso guia está explicando, né? Então, se você estudou que se você tiver um raio no ponto do seu guia e esse raio está atrelado ao orixá em Ansan, e você recebe o caboclo Ventania e ele faz no ponto dele, ele tem um raio, então você vai entender melhor que ele é da falange de Ansan, enfim, não quero ditar aqui situações, mas o que é interessante e é legal saber é de que todo guia, mesmo que eles tenham o mesmo nome, então, por exemplo, existem milhares e milhares de caboclo pena branca. O ponto de cada pena branca ele nunca vai ser igual um ao outro, entende? Mesmo se for no mesmo terreiro, se for em terreiros diferentes, se vier da mesma falange, se um pena branca falar eu sou da falange de Oxalá e porventura, eventualmente, um pena branca falar que é da falange de Oxóssi, esses pontos riscados eles nunca vão ser iguais. Por quê? Porque o ponto riscado de um guia é a sua identidade. Então, é como se fosse uma digital. Então, não tem. O que existe dentro aí principalmente em lojas de Umbanda que nós vemos, é aquele adesivo onde está lá ponto Exu Tranca-Rua e tem um ponto do Exu Tranca-Rua. Isso não quer dizer que aquele ponto é um ponto geral do Exu Tranca-Rua, mas não quer dizer que todos os tranca-ruas têm que fazer aquele ponto, tem que fazer o ponto daquela maneira, entende? Então, com relação à sua pergunta, eu entendo que seria sim interessante o médium saber sobre os símbolos, né, ter os ensinamentos dos pontos, mas não como uma necessidade, não como uma obrigatoriedade, porque seja você a médio de incorporação, de consciência ou inconsciência ou semiconsciência, como você quiser chamar, quem vai estar riscando o ponto não vai ser você, vai ser o guia, tá certo? Um grande abraço e axé. Tem aqui a pergunta da irmã Thalia. Faz-se necessário que as crianças e adolescentes reconheçam em cada templo mais que um lugar onde vão conversar e tomar passes. É preciso que reconheçam seus templos como um espaço ao qual vão para praticar seu encontro com o sagrado. Não seria importante a evangelização de todos os templos das nossas crianças e adolescentes? Muito boa pergunta, minha irmã. Inclusive, já foi pedido, né, em alguns e-mails por outros irmãos que esse programa falasse no início sobre o jovem na Umbanda, sobre o trabalho que pode ser feito para o jovem na Umbanda, para o adolescente, porque muitas das vezes o trabalho de um terreiro é numa sexta-feira à noite, e o jovem, o adolescente, ele quer sair para ir para a balada e ele fica dividido, né? O que eu devo fazer? Ir para o terreiro ou ir para a balada porque meu amigo me convidou? Como é o papel da Umbanda perante a família, na parte de direcionamento das crianças? Então, minha irmã, isso é um trabalho enorme que tem que ser feito. Eu entendo que isso tem que acontecer primeiramente em cada casa, iniciar um trabalho em cada casa, direcionando tanto os casais como também os seus filhos, as crianças e também os adolescentes, né? Principalmente os adolescentes, porque a criança você consegue levá-la para o terreiro, né? E assim, precisamos ter alguma coisa que desperte ou fazer alguma coisa que desperte na criança
e fazer com que ela entenda da maneira dela tudo aquilo que acontece num terreiro de Umbanda. Seja numa gira de Exu, seja numa gira de Herê, seja numa gira de Caboclo, enfim. Então, é um trabalho muito grande e até aproveito a pergunta para tá convidando a todos os irmãos aqui da rádio que fazem os seus programas, para que a gente comece a iniciar aí uma conversa de como poderia ser feito aí esse trabalho com os adolescentes e também com as crianças, tá certo? Agradeço mais uma vez pela sua pergunta. Muito obrigado e muito axé. Bom, vamos lá, lembrando que nós temos 4 canais de comunicação, muitas perguntas chegando, eu estou agradecendo muito aí as curtidas na página do Facebook. Nós temos 4 canais de comunicação, que seria o nosso e-mail, centrodeumbanda@live.com, que é o live, nosso Skype Pai João 7 Pedreiras, e as nossas 2 páginas no Facebook, que é a Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras, e a página do nosso programa Raízes da Umbanda. Peço aí aos irmãos que curtam aí essas 2 páginas, né? Lembrando que nós temos os nossos trabalhos espirituais na próxima sexta-feira, a partir das 8h15, na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, bem próximo aí à Praça Silvio Romero. Lembrando que todos os trabalhos eles são caritativos e de consultas individualizadas, tá certo? Quero também fazer uma observação que o terreiro disponibiliza para quem tiver interesse a leitura de jogos de búzios, né? Que aí sim é com dia e hora marcado. Quem tiver interesse pode, por favor, mandar aí, seja um e-mail, seja pelo Skype ou no Facebook, nesses 4 veículos de comunicação, mandar aí o seu nome, o seu interesse, que a gente entre em contato aí para estar agendando a melhor data e horário, tá certo? Vamos lá. O Jason de novo, Jason Colucci. Com relação àquela pergunta do Preto Velho, do Pai João. Bateu tudo que o senhor disse. Irmão, não precisa me chamar de senhor não, tá? Bateu tudo que o senhor disse. Muito obrigado pelas respostas. Axé, meu irmão. Fico feliz aí por ter te ajudado aí, tá certo? Aí ele fala, salve Pai João de Aruanda. Adorei as almas. E ele aqui emenda uma outra pergunta. Por que dizem que é difícil um preto velho assumir a frente do médium? Normalmente caboclos assumem mais. Pois é, meu irmão. Eu também já ouvi isso. E assim, eu não sei se você tem terreiro, enfim, mas desde quando foi o meu preto velho, riscou o ponto, disse que ele era o guia-chefe, o guia de frente, ele já traçou algumas coisas, né? Eu sou filho de Xangô, tenho Oxum como Ajuntó, mas ele já falou para todos os médios da casa de que o nosso terreiro teria muito forte uma irradiação de Obaluayê, e que muitas das vezes os trabalhos que seriam feitos lá seriam para cura, seriam para pessoas enfermas, né? Seja do espírito, seja da matéria. Então, meu irmão, eu entendo o que você fala, eu inclusive sei que muitas dos médiuns têm o caboclo aí como guia-chefe, como guia de frente. Mas eu não sei te dizer o porquê disso, né? Aí é uma questão da espiritualidade, que eu até convido você, se você estiver em São Paulo, tiver facilidade de ir até a nossa casa, num dia aí que seja gira de Preto Velho ou de qualquer outro, e fazer essa pergunta ao guia, né? Porque eu entendo que, apesar de eu ser um dirigente,
nós vamos aí até, é uma linha muito tênue, né, entre até a sabedoria de um dirigente e depois o que a espiritualidade enxerga. Então, eu peço, e eu sou muito preocupado com isso, né? Então, assim, eu vou até um determinado ponto. E aí eu poderia te responder qualquer uma outra coisa aqui com relação à mediunidade, mas com relação à espiritualidade, mas eu prefiro que a espiritualidade responda essa pergunta para você, tá certo? Um grande abraço aí, estamos à tua disposição. Vamos lá, mais outra pergunta. João Sapucaia. Marco e irmãos, bom programa e que Pai Oxalá nos abençoe e guie nessa jornada de fazer o bem. A nós todos, muito obrigado aí pela um fraterno saravá aqui do Rio de Janeiro, paz e axé. Pô, meu irmão, muito obrigado aí por estar ouvindo o programa aí no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro aí que tem muito carinho aí entre nós umbandistas, né? Por ser aí o estado que teve o primeiro terreiro de Umbanda, e a gente está falando aí na tenda Nossa Senhora da Piedade, que existe aí até hoje. Sabemos aí do forte o axé que tem no Rio de Janeiro, então um abraço aí, obrigado pela tua audiência, e estando em São Paulo, nos procure aí para conhecer a nossa casa, tá certo? Um grande abraço e obrigado aí pela tua audiência. Bom, acho que dá para responder mais uma pergunta. Da Gláucia. Tive um sonho com o meu Exu, entre parênteses, coloca caveira, Exu caveira. E ele me pede uma guia inteira preta com uma caveira na ponta. Mas o correto não é fazer vermelha com preta e a caveira na ponta? Minha irmã, agradeço pela tua pergunta. Assim, não sendo bastante objetivo, não sou muito favorável a pegar a informação dos sonhos, né? Eu entendo que se o seu Exu caveira no caso, ele precisa que seja confeccionada uma guia e que ele precisa que tenha uma caveira na ponta, 2 tridentes do lado esquerdo e ela inteira ele vai vir. Se você ainda não tiver a incorporação dele, aguarde, espere a incorporação, o seu desenvolvimento da linha de esquerda do seu Exu, espere ele confirmar o nome dele, espere ele riscar o ponto dele, e espere ele também fazer o pedido que ele necessita para fazer os trabalhos dele. Não é através do sonho, e não só pelo sonho, que o Exu, ou que a Pombagira, ou que o Caboclo vai se comunicar com você. Então, se ele vai precisar de algum elemento, se ele vai precisar de alguma guia, se ele vai precisar de alguma outra coisa, eu entendo que ele deve vir e pedir com a própria ele mesmo, né? Com aquilo que ele vai precisar para dar início aí aos trabalhos. Tá certo, minha irmã? Agradeço aí pela sua pergunta e muito axé. Bom, eu tenho aqui mais uma pergunta aqui do nosso irmão Plínio, que mandou aqui no começo do programa. O que é fazer camarinha? Irmão, assim, ó, a camarinha, ela não deixa de ser um preceito, mas é um preceito mais do nossos irmãos do culto de nação, do pessoal do candomblé, né? Por quê? Porque a camarinha nada mais é que um retiro nosso, né, da pessoa,
que está sendo apresentada ao orixá, para estar se deixando única e exclusivamente para o orixá naquele período, que pode ser 3 dias, 5 dias, 7 dias, 10 dias, enfim, cada terreiro tem os seus procedimentos. Então, existe um segmento da Umbanda Molocô, que faz esse procedimento da camarinha. Mas, por via de regra, a camarinha é mais utilizada no candomblé, né? Onde é feito aí essa apresentação por orixá, onde o filho de santo ele é retirado das suas atividades normais do dia a dia, ele dorme no terreiro, ele acorda no terreiro, ele faz as suas refeições no terreiro, enfim, ele toma os seus banhos diários de ervas frescas, enfim. Então, volto a dizer, esse é um procedimento mais utilizado no candomblé, mas tem algumas, vamos chamar assim de vertentes, abre aspas, vertentes da Umbanda, onde tem a Umbandomblé também, onde eles têm essa prática da camarinha. Tá certo, meu irmão? Agradeço pela sua pergunta e se ficou alguma coisa mal entendida, por favor, estou à sua disposição. Tá? Bom, está chegando o final do programa. Eu quero mais uma vez convidar vocês aí, aos nossos irmãos e irmãs que estão aí ouvindo a gente até agora, para os nossos trabalhos espirituais. Quiser conhecer a nossa casa, a nossa casa está de portas abertas. Nessa sexta-feira, a partir das 8h15 da noite, com a gira dos senhores Exu e das senhoras Pombagiras. O endereço é na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. Fica bem próximo aí da Praça Silvio Romero. Lembrando também, mais um recadinho, que a partir de agora nós já estamos recebendo aqui algumas sugestões de assuntos para o próximo programa. Como é de costume, nós vamos receber durante a semana algumas sugestões. A que for mais votada vai ser o tema de abertura do programa na próxima semana. Tá? Então, se você tem alguma dúvida, gostaria de conhecer algo um pouco mais profundo de qualquer assunto pertinente à Umbanda, manda sua mensagem para nós, seja aí no nosso e-mail, no centrodeumbanda@live.com, pelo nosso Skype, no Pai João 7 Pedreiras, e temos também 2 endereços na página do Facebook, se você quiser curtir e também mandar suas mensagens, que a página do terreiro Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras, e a página do programa, que é o programa Raízes da Umbanda, tá certo? Agradeço a Deus, às 7 linhas de Umbanda, pais e mães orixás, a todas as linhas de trabalho, aos patronos da nossa casa, Pai João de Aruanda e o Caboclo 7 Pedreiras, e aos senhores Exu e senhoras Pombagiras, que mais uma vez nos envolveram com a força dos vossos mistérios, do seu axé, nos dando proteção e sustentação. Agradecemos à Rádio Toques de Aruanda, agradecemos ao meu irmão Alan e à Vânia pela oportunidade concedida, agradeço pela ajuda aí que constantemente aí estão nos concedendo. Muito axé para você, meu irmão Alan, na sua casa espiritual, no seu trajeto aí na Umbanda. Agradecemos também a todos os médios da Casa de Tenda de Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. E uma boa semana aí para todos os ouvintes, para todos os irmãos e irmãs. Muito axé, que nosso Pai Oxalá ilumine o caminho de vocês todos. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima terça-feira com mais um programa Raízes da Umbanda. Muito axé a todos. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com.